Pessoal, bom dia. Vamos para a nossa segunda aula aqui de cálculo 2, né? Teorema sobre sequências e sequências monótonas. Na aula passada a gente viu a definição de sequências, que são funções cujo domínio são os inteiros positivos, e também vimos como verificar se as sequências convergem usando o epsilon, né? Então, para todo epsilon maior que zero, você tem que provar que o módulo de AN menos L é menor que epsilon a partir de um certo N, né? Bom, aqui são os teoremas que nos ajudam a verificar se as sequências convergem de maneira mais fácil, sem precisar do epsilon. Então, considere uma sequência n como sendo igual a S de n, ou f de n, né? Uma função aí, cujo n são os inteiros positivos, né? Então, agora, considerando o x número real, se o limite de f de x quando x tende a infinito for um certo L, então o limite da sequência, né, considerando n inteiro, quando n tende a infinito, aqui também vai ser L, tá? Então, mesmo se esse L for infinito, ou menos infinito, ou número real, quando o limite da função f, considerando x real, for L, o limite da sequência também vai ser L. Então, é uma maneira de verificar se a sequência converge ou não, né? E para qual valor ela converge, se ela convergir, sem usar epsilon, como na aula passada, né? Exemplo, verifique se essa sequência converge ou não, né? E encontre seu limite, caso a sequência convirja, né? 3n ao quadrado mais n sobre 2n mais 1. Para verificar se essa sequência converge aqui, né? A gente aplica o limite, então, seguindo esse teorema, substitui o n por x. Agora, o nosso x é um número real qualquer. Então, fica limite de 3x ao quadrado mais x sobre 2x mais 1 quando x tende a infinito. Vai dar infinito sobre infinito, então toda vez que dá infinito sobre infinito ou zero sobre zero, você pode usar a regra de L'Hopital, que manda você derivar em cima, derivar embaixo. Então, derivando aqui vai dar 6x mais 1, derivando aqui vai dar 2. Aplicando o limite vai dar infinito sobre 2, que é infinito. Então, considerando o x real, né, deu infinito. Logo, considerando agora o n inteiro, então o limite da sequência aqui também tende para infinito. É uma sequência que não converge, né? Ela diverge para mais infinito. Letra B, Ln logaritmo neperiano, né? Logaritmo natural de n sobre n. Bom, aplicando o limite, quando x tende aqui ao infinito, de Ln de x sobre x, vai dar infinito sobre infinito. Aplicando a regra de L'Hopital de novo, deriva aqui vai dar 1 sobre x, deriva aqui vai dar 1. Então, vai ser o limite de 1 sobre x quando x tende a infinito. 1 sobre infinito é zero. Logo, essa sequência Ln de n sobre n também tende para zero, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Letra C, exponencial de n sobre n ao cubo, né? Então, limite, quando x tende a infinito, de exponencial de x sobre x ao cubo, vai dar exponencial de infinito, que é infinito, sobre infinito ao cubo, que é infinito. Então, aplica a regra de L'Hopital, deriva em cima da própria exponencial, deriva embaixo, dá 3x ao quadrado. Infinito sobre infinito de novo, deriva em cima, deriva embaixo, 6x, infinito sobre infinito de novo, deriva em cima, deriva embaixo, infinito sobre 6 é infinito. Logo, a sequência aqui diverge para mais infinito, né? Letra D é a sequência raiz de n mais 1 menos raiz de n, tá? Bom, vai dar raiz de x mais 1 menos raiz de x igual a infinito sobre infinito. É infinito menos infinito, né? E que é uma indeterminação, mas nesse caso você não pode usar L'Hopital, né? Então, multiplica em cima e embaixo pelo conjugado dessa diferença de raízes, que vai ser raiz de x mais 1 mais raiz de x sobre raiz de x mais 1 mais raiz de x. Multiplicando aqui, vai dar raiz de x mais 1 ao quadrado, que é x mais 1 simplesmente. Multiplicando essa raiz por essa raiz, vai dar raiz de x mais 1. Não, multiplicando agora essa raiz por essa raiz aqui, vai dar raiz de x mais 1, raiz de x, menos raiz de x mais 1, menos raiz de x ao quadrado. Esse termo do meio cancela com esse termo do meio, vai dar zero. Esse quadrado cancela com a raiz, vai dar x mais 1. Esse quadrado cancela com a raiz, vai dar x, né? Cancela o x, fica 1 sobre a raiz de x mais 1 mais raiz de x. Então, vai dar 1 sobre infinito mais infinito. Nesse caso aqui, vai dar 1 sobre infinito, que é zero. Logo, essa sequência aqui converge para zero. Interessante, né? Que essa sequência, raiz de 2 menos raiz de 1, depois raiz de 3 menos raiz de 2, depois raiz de 4 menos raiz de 3. Essas diferenças, elas diminuem, tendem para zero, né? Outro exemplo, exponencial de 4n sobre 5n. Então, aplicando o limite de novo, né? Trocando n por x, considerando x número real. Vai dar aqui exponencial de 4x sobre 5x, infinito sobre infinito. Bom, regra de L'Hopital, deriva em cima, vai dar a própria exponencial vezes a derivada da de cima, né? Vezes 4.
sobre a derivada de 5x, que é 5. Então, agora, aplicando o limite, vai dar exponencial de infinito, que é infinito, vezes 4 dá infinito, sobre 5 dá infinito. Então, essa sequência diverge, né? Muito bem. Outro teorema que nos ajuda a verificar se as sequências convergem ou não é esse teorema aqui, ó. Se duas sequências são convergentes, tá? Então, esse aqui tende para um número real. Essa sequência também tende para um número real. E C é um número real qualquer, uma constante. Então, se você forma essa nova sequência CAN, então essa sequência também converge para C vezes o limite da sequência de AN, tá? Se você pegar aqui o limite da soma ou o limite da diferença de duas sequências, né? Então vai dar a soma, né? Ou a diferença dos limites. Mesma coisa para o produto, né? O limite do produto é o produto dos limites e o limite da razão é a razão dos limites, por exemplo. Ah, e ainda, né? Vale também o teorema do sanduíche, né? Ou o teorema do confronto para limites de funções. Vamos dar os exemplos, né? Então, essa sequência converge 1 sobre n ao quadrado mais 2 sobre n elevado a 2021 mais 0,6 elevado a n? Sim, vamos lá. Essa primeira sequência converge para zero, porque lembra? O limite de 1 sobre x ao quadrado é 1 sobre infinito, né? Que é zero. Essa aqui também, né? Fica 2 sobre infinito elevado a 2021. 2 sobre infinito tende para zero. Essa sequência 0,6 elevado a n é a sequência que nós já vimos, r elevado a n. Quando r está entre menos 1 e 1, então a sequência converge para zero, né? Então essa converge para zero, essa para zero, essa para zero. Então a sequência formada pela soma está aqui em cima, ó. Então o limite da soma é a soma dos limites, né? Então vai ser a soma desses limites, 0 mais 0 mais 0, 0, né? Muito bem. Letra B. Verifique se essa sequência converge para zero usando o item 5 do teorema 2 acima. Ou seja, esse item aqui do teorema do confronto, tá? Esse exercício, a gente não espera muito que o aluno consiga fazer sozinho, né? Então, a gente coloca a resolução aqui para ele entender e aprender a fazer esse exercício em particular, é bem complicadinho. N fatorial sobre N elevado a N, né? Olha, vamos primeiro substituir aqui os N's, né? 1 fatorial sobre 1 elevado a 1, 2 fatorial sobre 2 ao quadrado, 3 fatorial sobre 3 ao cubo, etc. Aqui estão os valores que parecem diminuir para zero, mas temos que provar. Ora, n fatorial sobre n elevado a n são todos maiores que zero, claro, né? O n fatorial é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, etc., até chegar no 1. O n elevado a n é n vezes n, n vezes, né? N vezes ele próprio, n vezes. Então, aqui em cima você tem n fatorial, n fatores, do 1 até n. Embaixo você também tem n fatores. Então, cada n eu posso dividir, cada fator em cima eu posso dividir por um fator embaixo. N sobre n vai dar 1, n menos 1 sobre n está aqui, n menos 2 sobre n vai estar aqui, até chegar no último, 1 sobre n. Esse 1 é menor ou igual a 1, está aqui. Esse n menos 1 sobre n é menor ou igual a 1, porque o numerador é menor do que o denominador, né? O n menos 2 sobre n também é um número menor do que 1. Então, todos esses números aqui, ó, esses primeiros, são todos menores ou iguais a 1. Então, todo esse produto é menor ou igual a 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 sobre n. Está aqui. Então, todo esse produto da direita é menor ou igual a 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 sobre n, que é igual a 1 sobre n. Então, todo esse fator, todo esse produto, né, toda essa fração aqui, que é igual a essa, é menor ou igual a 1 sobre n. Foi o que eu coloquei aqui embaixo, ó. Né? Então, 0 é menor do que n fatorial sobre n elevado a n, que é o que nós tínhamos, né? A sequência que nós tínhamos. E a gente acabou de verificar que esse termo geral é menor ou igual do que 1 sobre n, tá? Então, agora, aplicando o teorema do sanduíche, né, o teorema do confronto, você aplica o limite dos três lados da desigualdade. Toda vez que você aplica os limites, né, numa desigualdade, você tem que pôr o igual. Então, esse menor fica menor ou igual, e esse menor ou igual continua menor ou igual. O limite quando n tende a infinito de zero, o limite quando n tende a infinito de n fatorial sobre n elevado a n, menor ou igual do que o limite quando n tende a infinito de 1 sobre n. Limite de uma constante aqui vai ser zero. Aqui nós já vimos que vai dar 1 sobre x, né? E 1 quando x tende a infinito, que é zero. E o limite, então, aqui do meio vai dar quanto? Como está entre 0 e 0, né? O teorema do sanduíche diz que ele vai ser o próprio zero. Então, o limite de n fatorial sobre n elevado a n é o próprio zero. Então, é interessante, né? Essa sequência aqui nós temos que guardar. É uma sequência que converge e converge para zero. Aqui estão os exercícios, né? Então, revisando essa primeira parte do vídeo, para verificar se a sequência converge ou diverge, é só aplicar o limite quando x tende a infinito, né? X aqui, x aqui. E, se necessário, usa a regra de L'Hopital, né? E aí a sequência converge para esse mesmo valor do limite que você aplicar na função. Sequências monótonas, né? Uma sequência n é monótona crescente se para todo n, cada termo an é menor ou igual do que o próximo, né? Do que o an mais 1. Então, a gente diz que a sequência é monótona crescente.
Uma sequência AN é monótona decrescente se para todo N o próximo termo, que é o AN mais 1, for menor do que o anterior, né? Então, ela é uma sequência monótona decrescente. Verifique se essas sequências são monótonas crescentes ou decrescentes. 7 sobre N mais 1. Bom, parece que ela é decrescente, né? Porque à medida que se aumenta o N, a razão vai diminuindo. Então, parece que o que vale é isso aqui, ó. O próximo termo é menor do que o anterior. Vamos verificar? Substitui o N por N mais 1, fica 7 sobre N mais 2, menor ou igual do que a N. Repete o AN aqui. Desenvolve essa conta e verifica se vai dar uma sentença verdadeira. Se for verdadeira, então essa sentença também é verdadeira. E essa sentença sendo verdadeira significa que a função, ou que a sequência, ela é monótona decrescente, né? Bom, cancela os sets, né? Divide por 7 aqui, divide por 7 assim, multiplica cruzado, vai dar N mais 1 menor ou igual do que N mais 2. Multiplicando cruzado aqui, tá aqui. N menos N vai zerar, 1 menor ou igual a 2. É verdadeiro, né? O 1 é menor ou igual a 2. Logo, se é verdadeiro, essa sentença é verdadeira. Essa sentença é verdadeira, então a nossa sequência é o quê? Monótona decrescente. Letra B de bola. Menos 1 elevado a N, uma sequência que é alternada. Olha só, ela alterna o sinal, né? Quando N é 1, vai dar menos 1, o termo. Quando N é 2, vai dar 1. Quando N é 3, vai dar menos 1. Então, ela não é monótona, nem crescente, nem decrescente, né? Porque, olha só, de menos 1 aumentou para 1, de 1 diminuiu para menos 1, depois aumentou para 1, diminuiu para menos 1. Então, ela não é crescente nem decrescente. Letra C. Considere um A positivo. Essa sequência, A elevado a N sobre N fatorial. Vamos ver os primeiros termos, né? A elevado a 1 sobre 1 fatorial, A ao quadrado sobre 2 fatorial, A ao cubo sobre 3 fatorial, que é 6, etc. Por exemplo, se o A for 1, né, vai dar 1, 1 meio, 1 sexto, parece decrescente, né? Mas o A pode ser um número 4, por exemplo. Então fica 4 aqui, 4 ao quadrado, 4 ao cubo, a gente não vai saber exatamente, tem que provar para um A qualquer, né? Bom, mas como parece decrescente, eu vou começar com essa sentença aqui, né? AN mais 1 menor ou igual do que AN. Um detalhe, né? Aqui a gente começou com AN mais 1 menor ou igual a N e chegou numa verdadeira, né? 1 menor ou igual a 2. Se chegasse com uma sentença falsa, aí você teria que começar de novo trocando aqui, tá, gente? Aí você troca aqui e provavelmente depois você ia chegar numa sentença que é verdadeira, tá? Beleza, então. Aqui, como eu estou suspeitando que ela é decrescente, eu comecei com essa sentença aqui, ó. O AN mais 1, então substitui o N por N mais 1, vai ficar A elevado a N mais 1 sobre N mais 1 fatorial, e aqui repete o AN, que é A elevado a N sobre N fatorial, né? O A elevado a N mais 1 é A elevado a N vezes A, né? E o N mais 1 fatorial é N mais 1 vezes N fatorial, beleza? Por que que eu desmembrei, né, essa potência e desmembrei o fatorial? Porque o A elevado a N pode cancelar com esse A elevado a N. Fica só o A, tá aqui. E o N fatorial cancela com o N fatorial, fica só N mais 1. Então, como eu dividi o AN, como eu dividi os dois lados por A elevado a N, aqui ficou 1. Como eu dividi os dois lados por N fatorial, aqui ficou 1. Então, ficou 1 sobre 1 é 1. Muito bem. Multiplicando agora, olha só. O cruzado, né? Então, o A vai ficar menor ou igual do que N mais 1, tá aqui. Então, A menor ou igual do que N mais 1, e passando 1, fica o N maior ou igual a A menos 1. Significa que, olha só, que a partir desse N igual a A menos 1, a sequência é monótona decrescente, né? Então, talvez ela não seja decrescente o tempo todo, mas a partir desse termo ela é decrescente até o final, né? Até o final. Na verdade, não tem final, né? Para todos os infinitos termos, né? Por exemplo, para A igual a 4, então a partir de N igual a menos 1, tá aqui, ó. A partir de N igual a 4 menos 1, que é 3, a sequência é decrescente. Então, vamos verificar mesmo? Olha só. Para A igual a 4, então vai ficar 4 ao quadrado sobre 2 fatorial. 4 ao quadrado é 16 sobre 2 dá 8. 4 ao cubo sobre 3 fatorial. 4 ao cubo é 64 sobre 6. 64 sobre 6 dá 32 terços. 4 a quarta sobre 24. 4 a quarta sobre 24. Eu desmembrei aqui, né? 4 a quarta sobre 24, né? 4 fatorial. Então, esse 4 cancela com esse 4, fica 4 ao cubo, que é 64. 64 por 2 dá 32. Então, fica 32 terços de novo. Então, olha que interessante, né? O primeiro termo é 4. O segundo termo é 8. O terceiro termo é 32 terços e o quarto termo é 32 terços de novo, né? O quinto termo já é 4 a quinta sobre 5 fatorial. Eu simplifiquei aqui, pessoal, deu 25,6 sobre 3. Então, olha que interessante, ó. O primeiro termo é 4, aí aumentou para 8, depois aumentou para 32 terços, porque esse aqui é 10, alguma coisa. Aí, a partir do terceiro termo, ela não é monótona decrescente. Então, do terceiro por 4, ela se manteve, olha só. O terceiro termo é 32 terços, o quarto termo também deu 32 terços, e aí começa a diminuir de fato, né?
então vai para 25,6 terços. Então, o primeiro termo é 4, aumentou para 8, aumentou para 32 terços, aí a partir do terceiro tem que ser monótona decrescente. E aí ela se manteve, ou seja, monótona, né? Porque quando é igual é monótona, se manteve 32 terços e depois começou a diminuir de fato para 25,6 terços, né? E assim ia diminuir mais ainda. Letra C, 2n mais 1 sobre n menos 1. É monótona? Crescente ou monótona decrescente? Né? Vamos verificar. Esse eu não fiz, né? Então fica como exercício, tá? Bom, então é isso, né? Para verificar se é monótona crescente ou decrescente, você começa suspeitando, aí depois de suspeitar, você monta a suspeita que você teve e desenvolve a conta. E se você chegar numa sentença verdadeira, significa que a suspeita que você teve era verdadeira também. Nesse exemplo aqui, eu suspeitei que ela é decrescente, cheguei numa sentença verdadeira, então ela é de fato uma sequência monótona decrescente. Na letra B, eu montei aqui os termos, vi que ela não é monótona nem decrescente nem crescente. Na letra C aqui ficou a gente verificou aqui que ela é monótona, a gente suspeitou que ela é monótona decrescente, aí montamos a desigualdade monótona decrescente, montamos, chegamos numa sentença aqui que ela é verdadeira a partir de um certo n, né? Então, a partir desse termo aqui, ela é uma sequência monótona decrescente, tá? E, revisando aqui a primeira parte, né? Nós verificamos os teoremas, né? Então, para verificar se uma sequência converge ou diverge, você pode aplicar esse teorema. Você aplica o limite de uma função f de x, quando x tende a infinito, e aí substitui o seu n pelo x, né? Usa L'Hopital se for necessário. E aí o resultado do limite aqui vai ser o limite da sua sequência, caso ela convirja, né? Nós fizemos aqui também um exemplo aqui de uma sequência no qual nós tivemos que usar o teorema do confronto ou do sanduíche, né? Que foi a sequência n fatorial sobre n elevado a n, e nós vimos que ela converge para zero, tá bom? Então essa foi a segunda aula, né, na qual nós vimos aí os teoremas de sequência, aplicamos o limite quando x tende a infinito, usamos L'Hopital se for necessário, né, e verificamos também aqui a definição de sequência monótona crescente e monótona decrescente, tá? Estão aí os exercícios, então até a próxima aula, bons estudos!